Naquela noite de agosto de 1984, ninguém poderia imaginar que o silêncio da zona rural de Montes Claros seria quebrado por gritos que ecoariam por gerações. O que começou como mais um fim de semana tranquilo na fazenda Santa Rita se transformaria no episódio mais sombrio da história local, quando 13 pessoas perderam suas vidas de forma brutal, sem nenhuma chance de defesa. Mas para entender como chegamos até aquele banho de sangue, precisamos voltar algumas semanas, quando os primeiros sinais de que algo terrível estava prestes a acontecer começaram a surgir, quase imperceptíveis, como sombras se alongando ao entardecer. E aí, tá preparado para conhecer uma das histórias mais perturbadoras que já aconteceram no interior de Minas? Então, deixa aquele like e se inscreve no canal, porque o que você vai ouvir agora vai te deixar grudado até o final. Pode acreditar, essa história não é para qualquer um. Tudo começou mesmo em meados de julho daquele ano, quando Sebastião Ferreira da Costa, um homem de 42 anos, alto, forte, com aquele jeito meio calado de quem passou a vida inteira lidando com a terra, começou a agir de forma estranha. Sebastião trabalhava como caseiro na fazenda Santa Rita, uma propriedade enorme que ficava a uns 15 quilômetros do centro de Montes Claros, bem no meio do nada mesmo. A fazenda pertencia ao senhor Alfredo Mendes, um fazendeiro rico que morava na cidade e só aparecia por lá de vez em quando para dar uma olhada nos negócios e receber os lucros da produção de leite e do gado que criava. Sebastião morava numa casa simples, dentro da propriedade, junto com a esposa Joana e os 3 filhos do casal: Maria, de 17 anos, João, de 14 e o pequeno Pedro, que tinha só 9 aninhos. A vida deles era simples, mas digna, sabe? Acordavam com o canto do galo, trabalhavam o dia inteiro, comiam o que plantavam e à noite se reuniam ao redor da mesa para jantar sob a luz fraca de um lampião a querosene. Não tinha televisão, não tinha energia elétrica naquela época ainda naquela região afastada, mas tinha paz. Ou pelo menos era o que todos pensavam. A primeira pessoa a notar que algo estava errado com Sebastião foi justamente a Joana. Ela percebeu que o marido começou a passar horas sentado sozinho no alpendre, olhando para o nada, fumando um cigarro atrás do outro. Quando ela perguntava o que estava acontecendo, ele respondia com um grunhido, ou simplesmente ignorava. Mas não era só isso, não. Sebastião começou a acordar no meio da noite, suado, gritando coisas sem sentido. Joana tentou conversar, tentou entender, mas o homem parecia estar em outro mundo. Maria, a filha mais velha, também notou as mudanças no pai. Ela era uma moça bonita, com longos cabelos pretos e olhos castanhos que brilhavam quando ela sorria. Trabalhava ajudando a mãe nos afazeres domésticos e sonhava em um dia sair daquela vida rural para estudar na cidade. Certa tarde, ela encontrou o pai conversando sozinho dentro do celeiro. Quando se aproximou, ele virou para ela com um olhar que a assustou profundamente. Não era o olhar do pai que ela conhecia. Era o olhar de um estranho, frio, vazio, perturbador. João, o filho do meio, era um menino esperto, cheio de energia, sempre ajudando o pai com o gado e os cavalos. Ele adorava os animais e tinha um carinho especial por um cavalo chamado Trovão, um animal marrom claro que ele mesmo tinha ajudado a domar. João começou a perceber que o pai estava tratando os bichos com violência, coisa que nunca tinha acontecido antes. Certa vez, viu Sebastião bater num bezerro sem motivo algum, com tanta força que o animal ficou mancando por dias. Pedro, o caçula, ainda era pequeno demais para entender completamente o que estava acontecendo, mas mesmo assim sentia o clima pesado que começou a dominar a casa. Ele acordava de noite com os gritos do pai e corria para o quarto dos irmãos com medo. A inocência dele seria uma das coisas mais trágicas de toda essa história, mas isso a gente ainda vai ver. Enquanto isso, na fazenda vizinha, a Fazenda São José, morava a família Oliveira. Seu Antônio Oliveira era um senhor de 55 anos, parceiro de trabalho de Sebastião havia mais de 20 anos. Eles se ajudavam nas colheitas, trocavam ferramentas, às vezes matavam um porco juntos e dividiam a carne. Dona Lourdes, esposa do Antônio, era uma mulher bondosa que sempre levava quitandas para Joana, e as duas se tornaram amigas, próximas ao longo dos anos. Os Oliveira tinham 4 filhos: Carlos, de 21 anos, um rapaz trabalhador que sonhava em comprar um pedaço de terra próprio um dia; Ana Paula, de 19, que tinha acabado de ficar noiva de um rapaz da cidade chamado Ricardo; Marcelo, de 15, que estudava numa escola rural a alguns quilômetros dali; e Luísa, a caçula, de 12 anos, uma menina alegre que adorava brincar com Pedro, o filho mais novo do Sebastião. Foi justamente seu Antônio quem primeiro tentou confrontar Sebastião sobre as mudanças de comportamento. Numa tarde de sábado, final de julho, ele foi até a fazenda Santa Rita levar umas ferramentas que tinha pego emprestado e encontrou Sebastião sentado na varanda, com aquele olhar perdido. Antônio puxou conversa, perguntou se estava tudo bem, se precisava de alguma coisa, mas Sebastião apenas respondeu que estava tudo sob controle e que ele devia cuidar
tirar da própria vida. A rispidez da resposta pegou Antônio de surpresa. Eles nunca tinham brigado, nunca tinham trocado uma palavra mais áspera. Preocupado, Antônio foi embora, mas antes de sair, conversou rapidamente com Joana, que estava estendendo roupa no varal. Ela confessou que estava preocupada, que o marido não era mais o mesmo, que tinha noites em que ela tinha até medo de dormir ao lado dele. Antônio prometeu que ficaria de olho, que qualquer coisa ela era só gritar que ele vinha correndo. Afinal, as fazendas eram vizinhas, separadas apenas por uma cerca de arame e um pequeno riacho. Agosto chegou trazendo com ele um calor insuportável e uma seca que castigava a região. Os pastos estavam amarelados, o gado sofria com a falta de água e os ânimos de todo mundo começaram a ficar mais exaltados. Sebastião piorou drasticamente. Joana acordou uma noite e percebeu que ele não estava na cama. Procurou pela casa e o encontrou no quintal, segurando um facão, olhando fixamente para a porta do galinheiro. Quando ela chamou, ele se virou lentamente e disse uma coisa que gelou o sangue dela. Eles estão vindo me buscar, mas eu não vou deixar. Não vou deixar ninguém levar o que é meu. Joana tentou acalmar o marido. Disse que ninguém ia levar nada, que era só um pesadelo. Mas Sebastião a empurrou com força e voltou para dentro de casa. Ela ficou ali, parada no meio do quintal, tremendo, não de frio, mas de um medo visceral que começou a crescer dentro dela. Pela primeira vez em 20 anos de casamento, Joana teve medo do próprio marido. No dia seguinte, ela tentou conversar com Maria sobre o que tinha acontecido. A menina sugeriu que talvez fosse melhor chamar um médico, ou até mesmo o padre da cidade, para benzer a casa, para conversar com o pai. Mas Joana tinha vergonha, tinha medo do que os outros iam pensar, daquela mentalidade do interior, onde os problemas de família devem ficar entre quatro paredes. Essa decisão de não buscar ajuda seria fatal, mas naquele momento ela não tinha como saber. No dia 8 de agosto, uma quinta-feira, aconteceu um incidente que deixou todo mundo em alerta. Sebastião foi até a fazenda São José e acusou seu Antônio de estar roubando água da represa, que ficava na divisa das duas propriedades. Antônio tentou explicar que não tinha feito nada disso, que a água era compartilhada entre as duas fazendas havia décadas, que nunca tinha havido problema com isso, mas Sebastião não quis ouvir. Ele gritou, xingou, disse coisas horríveis e foi embora dizendo que não queria mais ver Antônio perto da cerca que dividia as fazendas. Dona Lourdes ficou chocada quando o marido contou o que tinha acontecido. Ela decidiu ir até a casa de Joana no dia seguinte para entender o que estava acontecendo com aquela família. Quando chegou lá, encontrou a amiga com um roxo no braço. Joana tentou disfarçar. Disse que tinha batido num canto de móvel, mas Lourdes conhecia marcas de agressão quando via. Ela segurou nas mãos da amiga e pediu que ela contasse a verdade. Entre lágrimas, Joana confessou que Sebastião tinha começado a bater nela, que a noite anterior ele tinha surtado porque achou que ela tinha escondido dinheiro dele, dinheiro que nem existia. Ele tinha virado a casa de cabeça para baixo, quebrado uns pratos, e quando ela tentou acalmá-lo, ele a empurrou contra a parede e apertou seu braço com tanta força que deixou aquelas marcas. Maria tinha intervindo, se colocado entre os pais, e foi só por isso que a situação não piorou. Lourdes implorou para que Joana saísse dali, levasse as crianças e fosse para casa dela, até Sebastião se acalmar, mas Joana não quis. Disse que o marido não era ruim, que estava apenas passando por um momento difícil, que ele ia melhorar. Dona Lourdes foi embora com o coração apertado, pressentindo que algo terrível estava prestes a acontecer. E de fato estava. O que ninguém sabia é que Sebastião tinha começado a ouvir vozes. Vozes que diziam para ele que todo mundo estava contra ele, que queriam roubar sua terra, sua família, tudo que ele tinha construído. Vozes que sussurravam no escuro da noite, que o acordavam de madrugada, que não lhe davam paz. Hoje em dia, a gente sabe que provavelmente ele estava sofrendo de algum tipo de surto psicótico, talvez esquizofrenia, mas naquela época, naquele lugar isolado do interior de Minas, ninguém tinha conhecimento para identificar ou tratar esse tipo de doença mental. No dia 15 de agosto, numa sexta-feira, o senhor Alfredo Mendes, o dono da fazenda Santa Rita, apareceu de surpresa por lá. Ele vinha fazer a vistoria mensal e recolher o dinheiro da venda do leite. Quando chegou, encontrou a fazenda num estado lastimável. O curral estava sujo, alguns animais claramente doentes, a ordenha atrasada. Alfredo chamou Sebastião para conversar e perguntou o que diabos estava acontecendo ali. Sebastião respondeu de forma agressiva. Disse que estava fazendo o trabalho dele, que se o patrão não estava satisfeito que arrumasse outro caseiro. A insolência pegou Alfredo completamente de surpresa. Sebastião sempre tinha sido um funcionário exemplar, trabalhador, honesto, respeitoso. Esse comportamento era totalmente fora do normal. Alfredo ameaçou demiti-lo se as coisas não melhorassem e foi embora nervoso, sem saber que tinha acabado de acender o pavio de uma bomba-relógio que estava prestes a explodir. Assim que Alfredo saiu, Sebastião entrou em casa como um furacão. Joana tentou acalmá-lo, mas ele a
empurrou de novo, dessa vez com mais violência. Maria interveio novamente e levou um tapa no rosto que a jogou no chão. João tentou defender a irmã e também apanhou. Pedro começou a chorar desesperado. O caos tinha se instalado completamente naquela casa e o pior ainda estava por vir. Naquela noite, Sebastião não dormiu. Ele ficou sentado na sala, numa cadeira velha de madeira, segurando uma espingarda calibre 12 que usava para espantar predadores do gado. As vozes na cabeça dele estavam mais altas do que nunca, dizendo que ele precisava proteger o que era seu, que eles iam vir, que todos estavam conspirando contra ele. Joana e as crianças se trancaram no quarto, aterrorizados, esperando o amanhecer. O sábado, dia 16 de agosto, amanheceu com um céu sem nuvens e um sol escaldante. Joana acordou cedo, mesmo sem ter dormido direito, e foi preparar o café. Sebastião ainda estava sentado na mesma cadeira, com a espingarda no colo, os olhos vermelhos de cansaço e de algo mais, algo sombrio que tinha tomado conta dele. Ela colocou o café na mesa, chamou as crianças e todos tomaram o café da manhã em completo silêncio, com medo de dizer qualquer coisa que pudesse provocar outra explosão. Depois do café, João saiu para cuidar dos animais como sempre fazia. Maria ficou ajudando a mãe a lavar a louça. Pedro foi brincar no quintal com um carrinho de madeira que o irmão tinha feito para ele. Sebastião continuou sentado, imóvel, como uma estátua perturbadora. Lá pela metade da manhã, por volta das 10 horas, chegou na fazenda Santa Rita um primo de Sebastião chamado José Roberto. Ele tinha vindo da cidade especialmente para visitar o primo, já que tinha ouvido através de parentes que Sebastião não andava bem. José Roberto era um homem de uns 35 anos, casado, pai de 2 filhos, que trabalhava como mecânico em Montes Claros e sempre teve uma relação próxima com Sebastião. Quando José Roberto desceu da caminhonete velha que dirigia, achou estranho o silêncio que dominava a fazenda. Normalmente tinha sempre um movimento, o barulho dos animais, alguém trabalhando, mas naquele momento tudo parecia parado no tempo. Ele caminhou até a casa e encontrou Sebastião ainda sentado naquela cadeira com a espingarda no colo. José Roberto tentou puxar conversa, perguntou como o primo estava, comentou sobre a família, tentou ser casual, mas Sebastião mal respondia, apenas resmungava monossílabos. José Roberto olhou para Joana, que estava na cozinha, com uma expressão de terror no rosto, e percebeu que a situação era muito mais grave do que ele imaginava. Ele decidiu tentar uma abordagem diferente e sugeriu que Sebastião fosse com ele até a cidade, dar uma volta, tomar uma cerveja, conversar, sair um pouco daquele ambiente. Foi quando Sebastião finalmente reagiu. Ele levantou da cadeira num movimento brusco, apontou a espingarda para o primo e gritou para ele sair dali, que ele fazia parte da conspiração, que tinha vindo ali para espionar, para ajudar os outros a roubar tudo dele. José Roberto levantou as mãos, tentou acalmar o primo, disse que só queria ajudar, mas Sebastião estava fora de controle. Joana começou a chorar, implorou para o marido largar a arma, disse que o José Roberto era da família, que nunca faria mal a eles. Maria também implorou, segurando o braço do pai. Foi quando Sebastião fez algo que deixou todos paralisados. Ele engatilhou a espingarda e apontou para a própria filha. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Por alguns segundos que pareceram uma eternidade, ninguém se moveu, ninguém respirou. Foi João quem quebrou o transe. Ele apareceu na porta da cozinha vindo do quintal e, sem entender completamente o que estava acontecendo, mas vendo a espingarda apontada para a irmã, gritou pelo pai. Sebastião virou a arma para ele. José Roberto aproveitou a distração e correu para fora da casa. Entrou na caminhonete e saiu dali em alta velocidade, levantando uma nuvem de poeira vermelha na estrada de terra. Dentro da casa, Sebastião abaixou a arma lentamente. Ele olhou para a família ao redor dele, para a esposa que chorava, para as filhas que tremiam, para o filho que o encarava com uma mistura de medo e decepção. Por um breve momento, pareceu que algo de lucidez voltou aos olhos dele. Ele colocou a espingarda encostada na parede e saiu da casa sem dizer uma palavra, caminhando em direção ao celeiro. Joana aproveitou aquele momento e reuniu as crianças. Ela disse que eles precisavam sair dali, que iam para a casa dos Oliveira, ficar lá até o pai melhorar. Maria concordou imediatamente, João também. Mas quando estavam se preparando para sair, ouviram a caminhonete da fazenda ligar. Sebastião tinha decidido sair. Eles viram pela janela quando ele passou em alta velocidade, levantando poeira, indo em direção à estrada principal. Joana sentiu um alívio momentâneo, pensando que talvez ele tivesse ido atrás do primo para se desculpar, ou quem sabe até seguido o conselho de ir para a cidade se acalmar. Mas esse alívio duraria pouco. Enquanto isso, José Roberto tinha ido direto para a fazenda dos Oliveira, a mais próxima. Ele estava completamente transtornado, suando frio, ainda processando o que tinha acabado de acontecer. Quando chegou lá, bateu na porta desesperadamente. Dona Lourdes atendeu e se assustou com o estado do rapaz. José Roberto contou tudo, que Sebastião tinha apontado uma espingarda para ele, para a própria família,
sabia que o homem tinha pirado completamente, que alguém precisava fazer alguma coisa antes que acontecesse uma tragédia. Seu Antônio, que ouviu a conversa, decidiu que era hora de agir. Ele pegou a própria espingarda, não para usar contra Sebastião, mas para se proteger caso fosse necessário. E disse que ia até lá ver como estava a situação, trazer Joana e as crianças se fosse preciso. Lourdes implorou para o marido ter cuidado, e os filhos do casal, que também ouviram tudo, ficaram preocupados. Carlos, o filho mais velho, se ofereceu para ir junto com o pai. Ana Paula ficou rezando na sala junto com a mãe. Marcelo e Luísa, os mais novos, ficaram assustados, mas tentaram manter a calma. José Roberto disse que ia voltar para a cidade, buscar ajuda, talvez a polícia, alguém que pudesse internar Sebastião, fazer alguma coisa. Mas antes que qualquer um pudesse fazer qualquer movimento, eles ouviram o barulho de uma caminhonete se aproximando em alta velocidade. Era Sebastião. Ele tinha voltado, mas não para a casa dele. Tinha vindo direto para a fazenda São José. Quando a caminhonete parou em frente à casa dos Oliveira, levantando uma nuvem de poeira vermelha, todos perceberam que Sebastião estava diferente. Ele desceu do veículo carregando não só a espingarda, mas também um facão preso na cintura e uma expressão no rosto que não era mais humana. Era a expressão de alguém que tinha cruzado uma linha da qual não havia retorno. Seu Antônio saiu de casa, ainda tentando dialogar, ainda acreditando que podia resolver aquilo com conversa. Ele chamou Sebastião pelo nome, disse que era velho amigo dele, que estavam ali para ajudar, não para fazer mal. Mas Sebastião não respondeu com palavras. Ele levantou a espingarda e disparou. O tiro pegou Antônio em cheio no peito. O impacto o jogou para trás e ele caiu na varanda da própria casa, aos olhos horrorizados da família. Lourdes gritou desesperada e correu para o marido. Carlos também correu, tentando arrastar o pai para dentro de casa. Foi quando Sebastião disparou novamente. O segundo tiro acertou Carlos nas costas. O rapaz de 21 anos, que sonhava em ter a própria terra, que tinha a vida toda pela frente, caiu ao lado do pai. Dona Lourdes estava em choque absoluto, não conseguia processar o que estava acontecendo. Ana Paula apareceu na porta e começou a gritar, chamando pelos irmãos mais novos para se esconderem. Sebastião recarregou a espingarda com uma calma aterradora e caminhou em direção à casa. José Roberto, que tinha ficado paralisado de medo dentro da casa, finalmente reagiu e correu pela porta dos fundos, pulou a cerca do quintal e saiu correndo em direção ao mato. Sebastião o viu fugindo, mas decidiu não perseguir. Tinha outros planos. Dentro da casa, Dona Lourdes se arrastou até os corpos do marido e do filho, chorando, suplicando para eles acordarem, mas nenhum dos dois se movia. Seu Antônio tinha morrido instantaneamente. Carlos ainda respirava, mas estava gravemente ferido, sangrando muito, em choque. Ana Paula pegou os irmãos mais novos, Marcelo e Luísa, e tentou levá-los para o quarto, trancar a porta, criar alguma barreira entre eles e aquele monstro que tinha invadido a casa deles. Mas Sebastião entrou pela porta da frente, como se fosse o dono do lugar. Dona Lourdes se jogou na frente dele, implorou para que ele não machucasse as crianças, ofereceu a própria vida em troca. Sebastião a empurrou com violência, e ela caiu batendo a cabeça numa quina de móvel, ficando desacordada. Ele então seguiu em direção aos quartos. Ana Paula tinha conseguido trancar a porta e estava encostada nela junto com Marcelo, tentando segurá-la, enquanto Luísa chorava encolhida num canto. Sebastião chutou a porta 1, 2, 3 vezes até que ela cedeu. Quando ele entrou no quarto, Ana Paula tentou raciocinar com ele. Disse que ela ia se casar, que tinha uma vida inteira pela frente, que eles nunca tinham feito nada de mal para ele. Mas as vozes na cabeça de Sebastião eram mais altas do que qualquer súplica. Ele levantou a espingarda e disparou. Ana Paula, a noiva que sonhava com seu casamento, caiu no chão. Marcelo tentou correr, mas Sebastião era mais rápido. Ele usou o facão dessa vez. Um golpe brutal que não vou descrever em detalhes por respeito às vítimas. Luísa, a menina de 12 anos que adorava brincar com Pedro, tentou se esconder embaixo da cama, mas Sebastião a arrastou para fora e o que aconteceu depois foi horrível demais para colocar em palavras. Enquanto isso, na fazenda Santa Rita, Joana e as crianças tinham ouvido os tiros ao longe. Eles sabiam que vinham da direção da fazenda dos Oliveira. Joana entrou em pânico, percebendo que Sebastião tinha ido até lá. Ela pegou os filhos e correu para o celeiro tentando se esconder, rezando para que o marido não voltasse, ou se voltasse, que não os encontrasse. Mas Sebastião voltou. Depois de terminar com a família Oliveira, depois de deixar 5 pessoas mortas naquela casa, incluindo Dona Lourdes, que acabou morrendo do ferimento na cabeça, ele voltou para a própria fazenda. Ele sabia exatamente onde a família estava escondida. Conhecia cada canto daquela propriedade. Ele estacionou a caminhonete e caminhou lentamente em direção ao celeiro, recarregando a espingarda enquanto andava. Dentro do celeiro, Joana abraçava os 3 filhos, tentando abafar os sons do choro de Pedro. Maria estava rezando baixinho. João tinha encontrado uma velha foice e a segurava com as mãos tremendo
correndo, decidido a defender a mãe e os irmãos. Quando Sebastião abriu a porta do celeiro, a luz do sol da tarde entrou junto com ele, criando uma silhueta sombria que ficaria gravada na memória de qualquer um que visse, mas ninguém sobreviveria para contar. Joana implorou, de joelhos, para as crianças dela, pelos anos de casamento, pelo amor que um dia ele teve por ela. Maria chorou. João gritou. Pedro se escondeu atrás da mãe. Sebastião disparou a primeira vez contra Joana. A mulher que tinha dividido a vida com ele por 20 anos, que tinha lhe dado 3 filhos, que tinha ficado ao lado dele nos momentos bons e ruins, caiu sem nem entender por que o homem que ela amava tinha se tornado aquele monstro. João, num ato de coragem desesperada, correu com a foice levantada, tentando defender o que restava da família. Sebastião se virou e atirou, e o garoto de 14 anos que sonhava em cuidar de cavalos caiu ao lado da mãe. Maria tentou correr, mas Sebastião a segurou pelo braço. Ela olhou nos olhos do pai, procurando algum vestígio do homem que ela conhecia, mas só encontrou vazio. O tiro que veio a seguir encerrou a vida da moça que queria estudar na cidade. Pedro, o pequeno Pedro de 9 anos, estava encolhido num canto chorando, chamando pela mãe. Sebastião caminhou até ele, olhou para o filho caçula e por um momento, apenas um breve momento, algo pareceu mudar em sua expressão. Suas mãos tremeram. A espingarda vacilou, mas as vozes voltaram gritando na cabeça dele, dizendo que ele precisava completar o que tinha começado, que não podia deixar testemunhas, que todos faziam parte da conspiração. Sebastião fechou os olhos e disparou pela última vez. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Sebastião ficou ali, parado no meio do celeiro, rodeado pelos corpos de sua própria família. Ele soltou a espingarda, que caiu no chão de terra batida. Olhou para cima, para o teto do celeiro, para o céu que era visível através das frestas das tábuas de madeira. As vozes finalmente tinham parado. E então, como se acordasse de um pesadelo, Sebastião percebeu o que tinha feito. Ele olhou para as mãos sujas de sangue, olhou para os corpos ao redor e a realidade do horror que tinha cometido caiu sobre ele como uma tonelada de tijolos. Ele caiu de joelhos, começou a gritar, a chorar, a se debater. Foi nesse estado que José Roberto o encontrou, mais de 1 hora depois, quando finalmente voltou com a polícia. José Roberto tinha corrido até a cidade, tinha ido direto na delegacia, tinha contado tudo para o delegado, que inicialmente teve dificuldade em acreditar na história. Mas a urgência no tom de José Roberto e os detalhes específicos o convenceram a agir. Quando chegaram na fazenda São José, encontraram uma cena de horror. 5 corpos espalhados pela casa, sangue por todo lado. Um cenário que pareceu ter saído de um filme de terror. O delegado, um homem experiente que tinha visto muita coisa na vida, ficou pálido. Os policiais mais jovens tiveram que sair para vomitar. Seguiram então para a fazenda Santa Rita, já esperando o pior. E o pior é exatamente o que encontraram. Sebastião estava sentado no chão do celeiro, abraçado ao corpo do filho caçula, balançando para frente e para trás, murmurando coisas sem sentido. Ele não reagiu quando os policiais entraram. Não resistiu quando colocaram as algemas. Parecia um homem que tinha morrido por dentro, um corpo vazio, uma casca. A notícia da chacina se espalhou pela região como fogo em palha seca. 13 pessoas mortas, uma família inteira exterminada, outra família massacrada. E o autor das mortes era um homem que todos conheciam como trabalhador, honesto, pacífico. Como isso tinha acontecido? Como alguém podia mudar tanto? Eram perguntas que todos faziam, mas que ninguém conseguia responder completamente. Sebastião foi levado para a delegacia de Montes Claros, onde ficou completamente catatônico. Não falava, não comia, apenas ficava olhando para a parede. Um médico foi chamado e diagnosticou um colapso mental severo. Ele foi transferido para um hospital psiquiátrico em Belo Horizonte, onde passaria os próximos meses sob observação, enquanto aguardava o julgamento. O caso chocou todo o estado de Minas Gerais. Os jornais da época estamparam manchetes sobre a tragédia. Reportagens foram feitas, teorias foram criadas. Alguns diziam que Sebastião tinha feito pacto com o diabo, outros que tinha sido envenenado aos poucos por algum vizinho invejoso. Tinha quem jurasse que ele tinha mexido com macumba, que as coisas tinham voltado contra ele. Mas a verdade, como geralmente acontece, era mais simples e mais triste. Era doença mental não tratada, num tempo e num lugar onde isso simplesmente não era reconhecido ou levado a sério. Os velórios foram realizados na igreja matriz de Montes Claros. 13 caixões, a igreja lotada de gente chorando, pessoas que conheciam as vítimas, pessoas que tinham convivido com aquelas famílias. O padre que conduziu a cerimônia chorou junto com os fiéis. Nunca tinha visto tanta dor concentrada num lugar só. O senhor Alfredo Mendes, o dono da fazenda Santa Rita, também compareceu ao velório. Ele se sentia parcialmente responsável. Achava que se não tivesse ameaçado demitir Sebastião, talvez nada disso tivesse acontecido. Mas como ele ia saber? Como alguém ia saber que um simples confronto
confronto por causa do trabalho ia ser a gota d'água que faltava para transbordar a loucura que já dominava a mente de Sebastião. Ricardo, o noivo de Ana Paula, estava destruído. Ele tinha passado a semana toda escolhendo as alianças de casamento, planejando a lua de mel, sonhando com o futuro ao lado dela. E agora ela se foi, brutalmente arrancada da vida dele, e nem teve chance de se despedir. Ele ficou parado em frente ao caixão dela por horas, segurando a mão fria dela, chorando silenciosamente. As pessoas da região ficaram com medo. Muitos fazendeiros começaram a dormir com armas debaixo do travesseiro. Vizinhos que antes se visitavam livremente, agora olhavam uns para os outros com desconfiança. A chacina tinha destruído não apenas as duas famílias envolvidas, mas também o senso de segurança e comunidade que existia naquela zona rural. José Roberto nunca se recuperou completamente do trauma. Ele tinha escapado por pouco. Tinha visto o primo que ele amava se transformar num monstro. Tinha visto pessoas morrerem. Ele começou a ter pesadelos todas as noites. Acordava gritando, suando frio. Desenvolveu um medo paralisante de armas de fogo e nunca mais conseguiu voltar numa fazenda sem ter um ataque de pânico. Enquanto isso, no Hospital Psiquiátrico de Belo Horizonte, Sebastião começou a mostrar sinais de melhora. Não que tivesse ficado curado, longe disso, mas ele voltou a falar, a comer, a ter alguma consciência do que estava ao redor. Foi quando começaram as avaliações psiquiátricas mais profundas. Os médicos descobriram que Sebastião tinha histórico familiar de doenças mentais. O avô paterno dele tinha passado os últimos anos de vida num manicômio, diagnosticado com o que na época chamavam de loucura. Um tio também tinha tido episódios de surtos violentos. Mas essa informação nunca tinha sido levada em consideração porque naquela época, no interior, essas coisas eram tabu, eram escondidas da sociedade. Os exames revelaram que Sebastião sofria de esquizofrenia paranoide, uma doença que provavelmente estava latente e foi desencadeada por uma combinação de estresse, privação de sono e possivelmente algum evento traumático que ele nunca revelou. As vozes que ele ouvia, a paranoia de que todos estavam contra ele, as alucinações, tudo fazia parte do quadro clínico da doença. Mas entender a doença não apagava os crimes. 13 pessoas estavam mortas. 13 vidas foram tiradas de forma brutal. E a sociedade queria justiça. E aí, pessoal, tá conseguindo acompanhar toda essa tragédia? Se você tá impressionado com essa história, deixa aquele like aí embaixo e compartilha com alguém que curte histórias verdadeiras. Mas se prepara porque ainda não acabou e o final é de arrepiar. O julgamento de Sebastião Ferreira da Costa aconteceu em março de 1985, 7 meses depois da chacina. O tribunal estava lotado. Tinha gente que tinha viajado de longe só para ver o julgamento do homem que tinha chocado o país inteiro. A segurança foi reforçada porque havia ameaças de que parentes das vítimas poderiam tentar fazer justiça com as próprias mãos. Quando Sebastião entrou no tribunal algemado, escoltado por 4 policiais, um silêncio pesado dominou o ambiente. Ele estava irreconhecível. Tinha emagrecido uns 20 quilos, o cabelo estava branco, os olhos fundos, a pele pálida. Parecia um fantasma do homem que tinha sido. A defesa, composta por um advogado nomeado pelo Estado, já que Sebastião não tinha recursos para contratar um particular, alegou insanidade mental. Apresentaram laudos psiquiátricos, histórico familiar, testemunhos de pessoas que tinham notado as mudanças no comportamento dele nas semanas anteriores à tragédia. O argumento era que Sebastião não tinha plena consciência de seus atos no momento dos crimes, que estava sob efeito de uma doença mental grave. A acusação, por outro lado, pintou um quadro diferente. Argumentaram que Sebastião tinha premeditado os assassinatos, que tinha voltado para casa especificamente para buscar mais munição, que tinha caçado cada uma das vítimas de forma calculada, que ele sabia exatamente o que estava fazendo e, mesmo assim, escolheu fazer. Apresentaram testemunhas que disseram que Sebastião tinha feito ameaças nas semanas anteriores, mostrando que havia intenção. O julgamento durou 5 dias. Foram dias intensos, com depoimentos emocionados, provas chocantes, fotos das cenas dos crimes que fizeram vários jurados virarem o rosto com nojo. José Roberto testemunhou, contando entre lágrimas como o primo tinha apontado a arma para ele. Vizinhos testemunharam sobre as mudanças de comportamento. Os médicos explicaram sobre esquizofrenia, mas também admitiram que, mesmo doente, em alguns momentos, Sebastião parecia ter consciência do que estava fazendo. A questão central era: até que ponto a doença mental pode ser usada como justificativa para crimes tão hediondos? Era uma pergunta difícil que dividia opiniões. Alguns achavam que ele devia ser internado num hospital psiquiátrico para o resto da vida. Outros achavam que ele merecia a prisão perpétua ou até a pena de morte se ela existisse no Brasil. Sebastião, durante todo o julgamento, ficou apático. Ele ouvia os testemunhos via as fotos, escutava as descrições dos crimes, mas
mas não demonstrava nenhuma emoção. Era como se tivesse se desligado completamente da realidade. Só reagiu uma vez, quando mostraram uma foto de Pedro, o filho caçula. Ele fechou os olhos e começou a balançar para frente e para trás, murmurando o nome do menino. No quinto dia, chegou a hora dos veredictos. O júri, composto por 7 pessoas, se reuniu para deliberar. Eles ficaram trancados numa sala por mais de 6 horas, debatendo, analisando as evidências, tentando chegar a uma conclusão justa. Era um peso enorme nas costas deles, decidir o destino de um homem que tinha cometido crimes tão terríveis, mas que também era claramente doente mental. Quando finalmente voltaram, o silêncio no tribunal era absoluto. Dava para ouvir o barulho da respiração das pessoas. O juiz perguntou se tinham chegado a um veredicto. O porta-voz do júri, um senhor de uns 60 anos que tinha sido fazendeiro a vida inteira e conhecia a realidade do interior, se levantou. Culpado, ele disse. Culpado de 13 homicídios qualificados. Um murmúrio percorreu o tribunal. Algumas pessoas comemoraram discretamente, outras ficaram em silêncio processando. A defesa esperava pela parte da sentença, onde o júri poderia recomendar tratamento psiquiátrico em vez de prisão comum, mas a recomendação não veio. O juiz então deu a sentença. Sebastião Ferreira da Costa foi condenado a 390 anos de prisão, 30 anos por cada uma das 13 vítimas, que era a pena máxima na época. Ele cumpriria a pena em regime fechado, numa penitenciária de segurança máxima, com direito a tratamento psiquiátrico, mas sem possibilidade de sair antes de cumprir o máximo legal, que no Brasil era de 30 anos. Sebastião não reagiu quando ouviu a sentença. Ele apenas abaixou a cabeça. Foi levado de volta para a cela e dias depois transferido para a penitenciária José Maria Alckmin, em Ribeirão das Neves, conhecida como uma das mais duras do estado. Nos primeiros meses na prisão, Sebastião foi mantido em isolamento por questões de segurança. Os outros presos tinham ouvido sobre o caso e queriam fazer justiça, especialmente aqueles que tinham filhos. Ele recebia ameaças constantes. Mesmo entre criminosos, havia um código e matar crianças era considerado imperdoável. Mas algo começou a mudar em Sebastião depois de alguns meses. Talvez fosse o tratamento psiquiátrico regular, talvez fosse o ambiente controlado da prisão, talvez fosse simplesmente o tempo processando tudo o que tinha acontecido. Ele começou a ter plena consciência do que tinha feito, e essa consciência o destruiu por dentro de uma forma que nenhum castigo externo conseguiria. Ele passou a ter pesadelos todas as noites. Acordava gritando, vendo os rostos da esposa, dos filhos, dos vizinhos que tinha assassinado. Começou a se recusar a comer, dizendo que não merecia viver. Tentou se matar 3 vezes nos primeiros 2 anos de prisão. Uma vez tentando se enforcar com o lençol, outra cortando os pulsos com um pedaço de metal que encontrou e uma terceira vez tentando se jogar da escada do pavilhão. Os psiquiatras da prisão aumentaram a medicação, intensificaram as sessões de terapia. Sebastião começou a falar sobre aquele dia, sobre as vozes que ouvia, sobre como elas tinham convencido ele de que todo mundo queria destruí-lo. Ele chorava compulsivamente, pedia perdão para fantasmas que só ele via, passava horas ajoelhado rezando. Fora da prisão a vida continuava, mas as marcas da tragédia permaneciam. As fazendas Santa Rita e São José foram abandonadas. Ninguém queria morar ou trabalhar lá. O senhor Alfredo Mendes tentou vender a propriedade, mas ninguém tinha interesse em comprar uma terra manchada com tanto sangue. As casas foram depredadas com o tempo, viraram refúgio de animais e alvo de histórias de assombração que as crianças da região contavam. Diziam que nas noites de lua cheia dava para ouvir os gritos das vítimas, que a alma de Sebastião vagava entre as 2 fazendas, condenado a reviver para sempre o horror que tinha causado, que luzes estranhas apareciam nos celeiros. Claro que eram só histórias, superstições, mas mostravam como aquele evento tinha marcado profundamente o imaginário local. José Roberto nunca mais foi o mesmo. Ele se divorciou da esposa alguns anos depois porque simplesmente não conseguia mais se conectar emocionalmente com ninguém. Começou a beber pesado, perdeu o emprego de mecânico, acabou virando um morador de rua em Montes Claros. Pessoas que tinham conhecido ele antes da tragédia não o reconheciam mais. Ele tinha se tornado uma sombra, um sobrevivente que carregava o peso de ter visto o inferno e vivido para contar. Ricardo, o noivo de Ana Paula, também nunca se recuperou completamente. Ele eventualmente conheceu outra mulher e se casou, teve filhos, mas admitiu anos depois que nunca tinha amado ninguém da forma que tinha amado Ana Paula. Todos os anos, no aniversário da morte dela, ele visitava o túmulo e passava horas ali conversando com ela, pedindo desculpas por estar vivo quando ela não estava. Os parentes distantes das famílias Ferreira e Oliveira tiveram que lidar com o estigma. As crianças na escola sofriam bullying por serem relacionadas ao assassino da fazenda. Alguns mudaram de sobrenome, outros se mudaram para longe, tentando recomeçar em lugares onde ninguém conhecia a história.
Passou-se uma década. Sebastião continuava preso, mas agora em condições melhores. Ele tinha sido transferido para um pavilhão onde ficavam presos mais velhos e menos perigosos. Continuava tomando medicação, fazendo terapia e tinha até começado a trabalhar na biblioteca da prisão, organizando livros, ajudando outros presos que queriam estudar. Ele tinha se tornado uma figura quase fantasmagórica dentro da penitenciária. Falava pouco, mantinha-se isolado, passava a maior parte do tempo lendo a Bíblia. Tinha encontrado na religião uma forma de lidar com a culpa esmagadora que carregava. Dizia que tinha conversas com Deus pedindo perdão, sabendo que provavelmente nunca seria perdoado. Em 1994, 10 anos depois da tragédia, Sebastião recebeu uma visita inesperada. Era uma mulher jovem, de uns 25 anos, acompanhada de um advogado. Ela se identificou como prima de Maria, a filha que ele tinha matado. Sebastião ficou pálido ao vê-la. Tremeu, tentou se levantar para ir embora, mas ela pediu que ele ficasse. Disse que precisava falar com ele. A mulher explicou que tinha crescido ouvindo histórias sobre a prima que nunca conheceu pessoalmente, já que morava em outro estado. Mas a história da chacina tinha marcado sua vida também. Tinha feito ela se questionar sobre perdão, sobre justiça, sobre doença mental. Ela tinha se formado em psicologia justamente por causa disso e agora trabalhava com pessoas com transtornos mentais graves. Ela disse que não estava ali para perdoá-lo, porque isso não cabia a ela, mas estava ali para tentar entender, para ver o homem por trás do monstro, para enxergar o doente por trás do criminoso. Sebastião chorou, tentou falar, mas as palavras não saíam. Finalmente conseguiu dizer que sentia muito, que se pudesse voltar no tempo, que se pudesse ter procurado ajuda antes. Mas não dá para voltar no tempo, não dá para desfazer o que foi feito. As 13 pessoas continuavam mortas, as famílias continuavam destruídas e Sebastião continuava vivo, carregando um fardo que nenhum ser humano deveria ter que carregar. A lembrança vívida de ter matado a própria família e as pessoas que considerava amigas. A conversa durou quase 2 horas. No final, a mulher se levantou, olhou fundo nos olhos dele e disse algo que o pegou completamente de surpresa. Eu espero que um dia você consiga se perdoar, porque ninguém merece viver no inferno que você criou para si mesmo. E foi embora. Sebastião ficou sentado ali, sozinho na sala de visitas, processando aquelas palavras. Perdoar a si mesmo? Como? Como alguém se perdoa por algo tão horrível? Ele voltou para a cela pensando nisso e continuou pensando pelos meses que se seguiram. Em 1997, 13 anos depois dos crimes, Sebastião começou a apresentar problemas de saúde graves. Ele tinha desenvolvido câncer no pulmão, provavelmente resultado de décadas fumando. O câncer se espalhou rapidamente, atingindo outros órgãos. Os médicos da prisão disseram que ele tinha no máximo 6 meses de vida. Houve um movimento de alguns grupos religiosos e de direitos humanos pedindo que ele fosse solto por questões humanitárias, para morrer fora da prisão. Mas a oposição foi feroz. Familiares das vítimas protestaram, dizendo que ele não merecia nenhuma compaixão, que tinha que morrer na prisão mesmo, que era o mínimo de justiça que as vítimas mereciam. A justiça negou o pedido de liberdade. Sebastião Ferreira da Costa morreria na prisão como estava determinado pela sentença. E foi exatamente o que aconteceu. Em uma noite de novembro de 1997, aos 55 anos de idade, Sebastião teve uma parada cardiorrespiratória decorrente do câncer avançado. Ele estava sozinho na enfermaria da penitenciária quando morreu. Dizem que as últimas palavras que ele murmurou, delirando, foram os nomes de sua esposa e filhos. Não houve velório, não houve cerimônia. O corpo foi cremado e as cinzas enterradas num cemitério de indigentes. Ninguém compareceu, ninguém chorou. Sebastião Ferreira da Costa deixou esse mundo da mesma forma que tinha vivido os últimos 13 anos, completamente sozinho. José Roberto, que tinha se tornado um alcoólatra e morador de rua, soube da morte do primo através de um jornal velho que encontrou num lixo. Ele olhou para a notícia pequena, no canto da página, e sentiu nada, nem raiva, nem tristeza, nem alívio. Apenas um vazio profundo. Tomou mais um gole de cachaça e continuou sua caminhada sem destino pelas ruas de Montes Claros. Ricardo, o noivo de Ana Paula, também soube da morte. Ele estava em casa, jantando com a esposa e os 2 filhos, quando viu a notícia na televisão. Ele parou de comer, ficou olhando fixamente para a tela. A esposa perguntou se ele estava bem. Ele apenas assentiu e continuou comendo, mas todos na mesa perceberam as lágrimas silenciosas que escorriam pelo rosto dele. As fazendas Santa Rita e São José continuam abandonadas até hoje. São ruínas cobertas de mato, paredes descascadas, tetos caídos. Um memorial foi erguido na entrada da cidade de Montes Claros, em memória das 13 vítimas. Tem os nomes de todos, suas idades e uma frase: para que nunca esqueçamos o valor de reconhecer e tratar o sofrimento mental, porque essa é a verdadeira lição dessa tragédia toda. Não foi mal puro, não foi
possessão demoníaca, não foi bruxaria ou maldição, foi doença mental não tratada, ignorada, escondida por vergonha e falta de conhecimento. Foi um homem que estava claramente gritando por ajuda através de seu comportamento, mas ninguém soube reconhecer os sinais ou teve os recursos para intervir a tempo. As vozes na cabeça de Sebastião eram reais para ele. O medo paranoico de que todos estavam conspirando contra ele era real para ele. Ele estava vivendo num inferno mental que ninguém mais podia ver ou compreender. E quando esse inferno finalmente transbordou, o resultado foi uma das maiores tragédias da história do interior de Minas Gerais. Hoje em dia, com os avanços da psiquiatria, com a maior conscientização sobre saúde mental, com mais recursos disponíveis, talvez uma tragédia dessas pudesse ser evitada. Talvez Sebastião pudesse ter sido diagnosticado, medicado, tratado. Talvez 13 pessoas ainda estivessem vivas. Mas o talvez não muda o passado, não traz ninguém de volta. Não apaga a dor das famílias que perderam seus entes queridos de forma tão brutal. José Roberto morreu em 2003, aos 62 anos, de cirrose hepática. Foi encontrado numa rua do centro de Montes Claros, sozinho, sem ninguém para chorar por ele. Alguns dizem que ele morreu de coração partido muito antes de o corpo finalmente desistir. Ele nunca conseguiu superar o trauma de ter visto o primo que ele amava se transformar num assassino, de ter fugido enquanto outras pessoas eram mortas, de carregar a culpa de sobrevivente que o perseguiu até o último dia. Ricardo viveu até 2015, chegou aos 70 anos. Nas entrevistas que deu ao longo da vida, sempre que perguntado sobre Ana Paula, ele dizia a mesma coisa. Uma parte de mim morreu naquele dia em agosto de 1984. A parte que acreditava que o amor conquista tudo, que a vida é justa, que as pessoas boas merecem finais felizes. Aprendi da pior forma possível que o mundo não funciona assim. Os poucos parentes distantes que sobraram das famílias Ferreira e Oliveira carregam até hoje o peso do sobrenome. Alguns falam abertamente sobre o caso, participam de documentários, dão entrevistas, acreditando que é importante manter a memória viva para que tragédias assim não se repitam. Outros mudaram de nome, se afastaram completamente, tentando construir vidas novas longe da sombra daquele agosto de 1984. A chacina da zona rural de Montes Claros ficou marcada como um dos casos mais chocantes de violência familiar no Brasil. É estudada em cursos de psicologia, psiquiatria, direito. É um lembrete sombrio do que pode acontecer quando doenças mentais são ignoradas, quando sinais de alerta são negligenciados, quando as pessoas têm medo ou vergonha de buscar ajuda. Porque no final das contas, essa história não é sobre um monstro. É sobre um homem doente que se tornou um monstro porque não recebeu o tratamento que precisava. É sobre uma sociedade que não estava preparada para lidar com saúde mental. É sobre vidas perdidas que poderiam ter sido salvas. É sobre Joana, a esposa fiel que amou o marido até o último segundo. Sobre Maria, a jovem que sonhava em estudar. Sobre João, o menino que amava cavalos. Sobre Pedro, a criança inocente de 9 anos. Sobre seu Antônio, o amigo leal. Sobre Dona Lourdes, a vizinha bondosa. Sobre Carlos, o filho trabalhador. Sobre Ana Paula, a noiva esperançosa. Sobre Marcelo, o estudante dedicado. Sobre Luísa, a menina alegre. Sobre todas as 13 vidas que foram brutalmente interrompidas naquele dia de agosto de 1984. Suas memórias permanecem, não apenas no memorial de pedra na entrada da cidade, mas nas histórias que ainda são contadas, nas lágrimas que ainda são derramadas, nas lições que ainda precisam ser aprendidas. Elas merecem ser lembradas não apenas como vítimas de uma tragédia, mas como pessoas reais que viveram, amaram, sonharam e cujas vidas tinham valor e significado. E Sebastião? Bem, Sebastião também era uma vítima, de uma forma diferente. Vítima de uma doença que não escolheu ter, de circunstâncias que não soube controlar, de um sistema que falhou em protegê-lo de si mesmo. Mas ser vítima não apaga a responsabilidade pelos atos cometidos, não traz ninguém de volta, não cura as feridas que deixou. No final, todos perderam. Não houve vencedores nessa história, apenas dor, trauma, vidas destruídas e memórias que assombram até hoje aqueles que viveram para testemunhar. As fazendas abandonadas continuam lá, lentamente sendo reclamadas pela natureza. O mato cresce sobre as fundações das casas. Árvores brotam onde antes havia varandas. Animais selvagens fazem ninhos nos telhados caídos. A natureza segue seu curso, indiferente à tragédia humana que aconteceu ali. Mas se você for lá numa noite silenciosa, quando o vento sopra através das ruínas, alguns dizem que ainda é possível ouvir ecos do passado. O riso de uma criança, a voz de uma mãe chamando os filhos para jantar, o barulho de ferramentas de trabalho, a vida que existia antes de agosto de 1984. E talvez, apenas talvez, esses ecos sirvam como um lembrete de que precisamos prestar atenção aos sinais, de
que precisamos cuidar da saúde mental tanto quanto cuidamos da saúde física, de que precisamos ter compaixão por aqueles que sofrem com doenças invisíveis e de que precisamos agir antes que seja tarde demais. Porque se algo de positivo pode emergir de uma tragédia tão devastadora, é a consciência de que vidas podem ser salvas, que famílias podem ser preservadas, que histórias de horror como essa podem ser evitadas. Mas para as 13 pessoas que morreram naquele agosto de 1984, para suas famílias que tiveram que aprender a viver com a ausência, para os sobreviventes que carregam cicatrizes que nunca vão sarar completamente, essa consciência chegou tarde demais. E é assim que termina a história da chacina da zona rural de Montes Claros, sem redenção, sem final feliz, sem justiça que pareça suficiente, apenas uma lembrança dolorosa de um dos dias mais sombrios na história de Minas Gerais, um dia em que 13 vidas foram perdidas e incontáveis outras foram marcadas para sempre. Que as vítimas descansem em paz, que os sobreviventes encontrem alguma forma de cura e que todos nós aprendamos com essa tragédia para que nunca, jamais ela se repita.